Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo de hoje. Hoje eu começo uma nova série aqui dentro do meu canal, onde eu vou trazer vários treinamentos gratuitos com o intuito de trazer para vocês diversas ferramentas que vocês podem fazer uso no dia a dia, pensando na autorregulação, pensando no teu autocuidado, pensando também em estratégias que sejam úteis, né, aí no teu cotidiano. E a gente vai abordar ao longo dessa trajetória diversos assuntos, né, diversos sofrimentos, diversos sintomas, diversas estratégias, né? E hoje eu vou começar, né, esse primeiro vídeo dessa série falando sobre um treinamento voltado para nossa autorregulação emocional, tá? Eu preparei um material que eu vou projetar aqui para vocês, para a gente começar esta aula de hoje. Deixa eu só ajustar aqui. Opa, não, deixa eu só colocar aqui certinho, só um minutinho, gente. Cadê meu slide agora? Peraí que eu perdi meu slide. As questões tecnológicas são difíceis por aqui. Aí, vai ter que ser assim mesmo. Então, então vamos lá, né? Então, hoje, né, nós vamos começar essa série falando sobre a autorregulação, né? Então, a autorregulação, ela é um princípio muito importante, né? A gente precisa pensar aí que primeiro a gente sente, né, por alguns milésimos de segundos antes da gente pensar, antes da gente agir, né? Então, a ciência já comprovou que primeiro a gente processa essa informação na nossa sensação, na nossa senso-percepção, no nosso funcionamento, né, ali, voltado às nossas emoções. E é por isso que a gente vai começar aqui por primeiro falando delas, né, das nossas emoções. Então, o que que significa para mim, Poliana, psicóloga, né, aí de neurodivergentes, uma pessoa também com neurodivergência, né, eu fui identificada na vida adulta com superdotação e com autismo, e o que que essa palavra, né, ela tem de significado para mim, né, então acho que talvez aqui, esse significado que eu vou trazer para vocês, é um significado que eu construí, né, ao longo aí da minha jornada, que a autorregulação, ela nada mais é do que a onda que se move, sem esquecer que o mar, né, sem esquecer ali o mar que é, né, ela cresce, ela se revolta, ela se espalha, a maré avança, a maré recolhe, né, é como se a gente pensasse que essa onda, né, que sabe que é um processo, né, que ela tá ali, que ela vai, vem, ela se agita, ela volta ao normal, volta à homeostase, que as ondas, né, elas se levantam, elas se quebram com força, elas também podem, né, deixar ali o mar completamente agitado, e que autorregular seria o quê? Deixar essa emoção passar pelo nosso corpo, né, como se fosse essa onda que passou, né? É sentir o próprio ritmo dessas ondas, desse mar, é permitir a passagem dela, né? Não é impedir, colocar um obstáculo, não, é permitir que ela passe, né? Que a raiva passe, que o nojo, que a repugnância, que a tristeza passem, né? Depois do impacto, a água sempre se aquieta, ela sempre entra em homeostase, e é se lembrar de quem se é, né? Que é o mar completo, né? Que é também passar por um processo de recolher-se ao próprio ritmo e encontrar calma sem negar a intensidade. Então, é ter esse funcionamento também, né? Que vai ter aí essas oscilações. E por fim, a autorregulação é permitir o movimento, né? É permitir o quê? Que esse mar faça, né, esse movimento. Então, não temos controle do vento, não temos controle da temperatura, de nada disso, né? Não temos controle do barco, não, né? A gente não tem controle de nada. E mesmo ainda assim, né, voltar ali ao centro, saber, né, quando essa maré baixa, quando essa maré avança e saber que tá tudo bem, né? Passar por todo esse processo.
Então, a autorregulação, ela é um princípio básico, né, da homeostase, vamos dizer assim, né? É um princípio que é utilizado em diversos contextos, né? Se a gente for pensar na biologia, se você pegar uma água, colocar ali terra, né, e deixar agitar, 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 ou colocar água com glitter, e se você agitar, né, e depois passar alguns dias você for lá observar, vai ter esse princípio, né? Ele vai estar desorganizado e vai se regular, né? Então, a gente vai ver que a terra vai separar da água. Então, esse princípio, né, ele é usado ali na ciência, pode ser usado aqui para nós também, tá? Então, a autorregulação, ela não é apagar a emoção que a gente está sentindo, não é tentar controlar tudo ou deixar de sentir a nossa intensidade emocional, ainda mais nós que somos neurodivergentes, a gente não vai conseguir, né, segurar essa intensidade, mas é permanecer em contato com a própria identidade, né? Mesmo quando algo muito intenso, algo, né, ali muito angustiante, fez com que movimentasse ali internamente dentro de nós a ansiedade, o medo, né, a sensação de paralisia. Quando eu escrevo ali, né, no meu texto que é a onda que se move sem esquecer o mar que é. Aqui eu separo a experiência emocional momentânea da totalidade da pessoa, né? Aqui o que que eu quero dizer com isso? Que a onda ela representa a emoção, né? O sentimento ativado. Então, representa um momento de raiva, um momento de medo, um momento de tristeza, um momento de ansiedade, um momento que você sentiu frustração, que você está envergonhado, que você está muito excitado, empolgado, ou você está ali sobrecarregado, né? Mas o mar, ele representa o quê? A subjetividade, né? Representa o self, representa a pessoa por completo, quem ela é, né? Quando a gente tá ali com raiva, às vezes a gente acha que aquela raiva tem o domínio completo da gente, né? E a gente age como se aquela raiva tivesse o completo domínio de nós, mas não, né? Naquele momento a gente precisa separar. Nesse momento eu estou ativado de raiva, mas eu não sou raivoso a vida inteira, eu não sou medroso a vida inteira, eu não sou frustrado em todo o contexto, não, né? É uma parte de mim nesse contexto, nesse recorte desse contexto, nesse exato minuto, nesse exato segundo, né? Nessa circunstância, nessa ocasião, nessa situação. E a continuidade, né, da nossa identidade, ela é muito mais do que isso, né? A gente é aquilo que permanece mesmo quando uma emoção cresce, se revolta, né? E às vezes até explode, né? Até externaliza de uma maneira ali mais explosiva. Então a gente é muito mais. Acho que a grande confusão na autorregulação é isso, é a gente separar, porque aqui as pessoas acabam rotulando as outras, né? A gente, nossa, aquele rapaz é medroso, é choroso, aquela pessoa é muito dramática, é muito raivosa. Então aqui a gente precisa separar essas duas questões, né? A situação com a nossa subjetividade por completo, né? A nossa história, a nossa complexidade como um todo. Essa imagem dessa separação, ela é muito potente para nós. Por quê? Né? Porque muitos vivem ali emoções, pensamentos, sensações corporais numa intensidade elevada, né? E isso, especialmente em momentos ali de sobrecarga sensorial, de rejeição, de injustiça no trabalho, de mudança de rotina, de um hiperfoco interrompido, de uma crítica, de uma exposição social, de um acúmulo ali de demandas, né, de sobrecarga. Isso pode, né, ser ativado em diversos momentos, né? Por isso que às vezes é difícil a gente fazer essa separação. Por quê? Porque eu tô num contexto de trabalho que ativa essa emoção todos os dias, né? Vamos pensar aqui, como é que eu vou separar que essa circunstância me deixa ansioso se eu tô num relacionamento, ou se eu tô numa situação de trabalho, onde todos os dias eu tenho situações que ativam essa ansiedade, né? Então, aí é um ponto para a gente observar, né? Qual é o local que eu tô, que ambiente que eu tô, que condições, que necessidades que eu tenho dentro desses contextos, né? A metáfora, ela vai nos ensinar que eu posso estar tomado por uma onda, né? Mas eu não sou apenas aquela onda, eu continuo sendo o mar, eu continuo sendo a minha complexidade, né? Por mais que eu tô num ambiente que me ativa a ansiedade todos os dias, né? Por tantos dias lá na semana, eu não sou ansiedade,
né? Não, eu sou uma pessoa neurodivergente, uma pessoa superdotada, uma pessoa com autismo, uma pessoa, né, que tem uma história, que tem uma raiz, que tem uma subjetividade. Então, a gente é muito mais, né, do que aquilo. E muitas vezes o primeiro passo é a gente se afastar desse local, né? Pensando ali em alguma emoção mais assim negativa, né? Que vai gerar um impacto mais de sofrimento. O primeiro ponto é a gente pensar em como é que eu vou né, me salvar desse processo. Se eu tô todo dia no trabalho que me gera ansiedade, que me gera medo, num relacionamento, numa relação, numa circunstância que me gera repugnância, medo o tempo todo, o que que é importante? O corpo tá sinalizando, epa, epa, perigo, perigo, pelo amor de Deus, me tire daqui, né? E essa sinalização do corpo é muito sábia, né? Então a emoção ela vem para dar uma mensagem para nós, para dar um sinal. Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Tá injusto. Então você está sentindo a repugnância. Nossa, estão violando algum direito. Vem lá a raiva. Estão roubando alguma coisa tua, né? Vem lá a tristeza. Então, é importante que a gente pense, né, sobre esse contexto. Quando eu digo que ela cresce, ela se revolta e ela se espalha, né? Ela cresce, se revolta e ela se espalha. É o processo ali da onda, né? Se você for analisar. Principalmente quando ela se revolta, é quando ela quebra, né? Quando a onda quebra, depois ela se espalha e acaba que até entra na homeostase, né? No processo de revolta, a gente vê que a onda ela se mistura às vezes com a areia, com a espuma, né? Com outras coisas, com as conchinhas lá do mar, né? E no processo do se espalhar, esses elementos eles entram em homeostase. Aqui há uma descrição precisa, né, do ciclo de ativação emocional dos seres humanos por completo, né? Então, a emoção ela raramente surge completa, ela cresce, né? A emoção ela vem vindo, ela é uma mensagem, ela surge quando ela quer trazer uma mensagem pra gente. Epa, perigo, olha aqui, estão violando os seus direitos, né? Olha aqui, estão violando de novo o seu direito, né? Olha aqui, estão ofendendo você. Vem a raiva. Olha aqui, estão roubando algo, né? Uma ideia tua. Olha aqui, estão ignorando algo que você falou. Vem lá a repugnância. Então aqui a gente, né, tem um processo que vai ativar a nossa emoção. Nem sempre a emoção ela surge, né, ela nunca vai surgir do nada, tá? Claro que em alguns transtornos psicopatológicos, por exemplo, né, um transtorno bipolar, pode ter uma irritabilidade maior, né, que não é contextualizada, né? Ela pode ser muito mais exacerbada e gerar, né, um impacto ali de prejuízo, de conflito naquela circunstância. Mas ela também surge, né? Às vezes aí a gente vai estar falando o quê? Que a proporção dessa irritabilidade, ela tá desconectada, né, da ocasião. Mas ela muitas vezes vai ter, sim, uma circunstância, né? Um desencadeador. Primeiro, ela aparece como um incômodo, como uma tensão, como um calor no corpo, como uma aceleração mental, como uma vontade de fugir daquele contexto, com uma irritabilidade, com um aperto no peito, com uma confusão, com um senso de urgência. Então ela gera, né? Quando ela começa a crescer em nós, ela começa a gerar um rebuliço aqui dentro do nosso organismo, né? Depois, se ela não encontra nome, acolhimento, pausa, ela pode se revoltar, né? Essa emoção ela vai vir para fora, né? Então, aqui a gente vai ver o quê? Um aumento dessa intensidade, desse desconforto, desse incômodo. Ela começa a ocupar mais espaço dentro de nós, ela começa a alterar a nossa percepção, né? Quando a gente tá brava, às vezes a gente faz coisas que a gente, né, depois a gente se arrepende, a gente age mais de forma também impulsiva. Por quê? Porque o nosso córtex pré-frontal, na hora que a emoção tá ativada, né, o sistema límbico lá ativou nossas emoções, medo, raiva, sei lá. Aí o que que acontece? O córtex pré-frontal, que é a parte, né, das funções executivas, do planejamento, da organização, do controle inibitório, né, do automonitoramento, da autorregulação emocional, tá inibido, tá? Então, por isso que a gente vai ter aqui um impacto nas nossas funções executivas, né? Diminuir a flexibilidade, ter uma tomada de decisão mais impulsiva, né? A pessoa pode ali
Agir também de forma mais impulsiva, né? Principalmente aqui na situação de raiva ou de medo, né? Por que que as pessoas, elas muitas vezes tendem a fugir, né, de forma impulsiva no medo? Porque o córtex, né, pré-frontal tá mais inibido, tá? Ou de uma maneira mais defensiva, uma maneira mais colapsada. Então, tudo isso aqui ocorre por esse fenômeno interno, né, dentro aí do nosso funcionamento, né? E aqui a gente tá falando de funcionamento neuropsicológico, né? E adaptativo, tá? Não é algo que a gente escolhe, tá? Não escolho isso. Não, meu sistema adaptativo, ele funciona dessa forma. Em seguida, ela vai se espalhar. Uma emoção inicial, ela pode contaminar memórias, né? Então, vamos supor ali que a gente tá numa circunstância onde lá no trabalho falam algo pra você. Você se incomoda, não gostou, né? Aí o que que você faz? Faz ali uma careta, faz uma cara que não gostou, né? Começa a engolir seco, começa a dar uma dor no estômago, aquilo não cai bem, tipo, nossa, falou desse jeito comigo, não gostei. O que que acontece? Pode ser que eu me sinto ofendido, né? Me senti ofendido, aí eu não falei nada, fiquei quieto, né? Fiquei em silêncio ali na defensiva, ou não. Quando a pessoa falou pra mim, eu já fui lá, já falei 10 outras coisas pra ela, bati na lata, fui mais impulsivo, né? Confrontei de forma mais agressiva, então aqui a gente já tem o quê? Tem aí esse, né, essa ativação aqui dessa revolta da emoção. Mas a emoção, ela vai em seguida ativar com outras coisas, né? Lembra que eu falei pra vocês que a emoção, ela é uma circunstância. Eu tô ansioso agora, tô com raiva agora. Mas nós somos um self, uma subjetividade composta por muitas coisas. Então, quando ela tá ali em nós, ela pode ativar o quê? Uma lembrança de, nossa, ele fez isso ontem. Ele fez isso antes de ontem. Nossa, meu pai fazia isso comigo. Parece que eu tô no mesmo lugar da minha infância. Nossa, isso aqui me desrespeita, né? Eu lembro que eu conversei isso lá na terapia. Nossa, eu aprendi sobre isso. Isso aqui é gaslight, isso aqui é não sei o quê. Tô nomeando outras coisas. Então aqui a gente começa a pensar né, que essa emoção, ela vai se espalhar ativando memórias, pensamentos, reflexões, interpretações, previsões, sensações corporais, né? E aqui pode ser que a gente encontre uma forma de regulação ou a gente encontra uma maneira de ativar mais sofrimento, né? Se eu tenho ali, se eu sou superdotado, tenho lembranças mais vívidas do passado, ixi, né? Aqui eu entrei num colapso que eu não consigo trabalhar mais o dia inteiro, porque eu entrei nessas memórias, aí lembrei do meu pai, da minha mãe, daquele momento da escola, do não sei o quê, e aí eu fico ruminando aquelas experiências e passando aquilo como se eu estivesse vivendo isso hoje e vou embora, né, nesse sofrimento. Então, aqui nessa parte, né, do se espalhar, que é importante que a gente pense, né, de maneiras aí que possam acolher essa emoção, né, e cuidar dessa emoção. Para o adulto neurodivergente, isso pode ser ainda mais intenso quando existe um histórico de trauma, de mascaramento, principalmente, né, no autismo, no TDAH junto com a superdotação, uma exaustão crônica ou experiências repetidas, né, de invalidação, uma crítica atual que pode acionar antigas dores, antigas críticas daquele contexto, ou como eu falei, lá críticas lá de trás, né, quando a gente tinha 2, 3 aninhos e a gente ouviu lá na nossa família. Uma mensagem sem resposta pode ativar o medo de rejeição. Uma mudança pequena pode acionar uma sensação de perda de controle. A onda, ela cresce, ela se revolta e ela se espalha, porque o sistema nervoso está tentando responder a algo que ele percebe como ameaça, tá? Então, lembrem-se que emoções, elas são o quê? São sensações fisiológicas adaptativas que todos os seres humanos do planeta Terra têm, igualzinho, tá? Então, da mesma maneira que eu processo o medo, uma pessoa lá do Afeganistão, lá da África, lá da Ásia, vai processar o medo, né? Vai ter a mesma descarga fisiológica, pode, né, ter ali a mesma resposta comportamental, os mesmos sintomas daquela emoção, né? Então vai ativar da mesma maneira. Quando a gente fala de é, sentimentos, isso já tem um aspecto mais cultural, tá? Então, por exemplo, né, se a gente tá lá andando num lugar e vê um animal, por exemplo, eu tô num local, numa natureza e tem lá uma cobra. Todo mundo pode ser que tenha medo, né?
Mas tem algumas culturas que foram treinadas, né? A, sei lá, né? Tem algumas pessoas, ou dependendo da cultura, da história de vida da pessoa, ela vai ter mais disponibilidade a pegar naquele animal ou não, né? Então aqui o sentimento ele é muito variável em relação ao contexto, né? O contexto ambiental onde esse indivíduo foi criado, o contexto, né, de cultura. Então, emoções são o quê? São sensações fisiológicas que são a todos os seres humanos, né? A gente tem aí as seis principais a alegria, o medo, a raiva, a tristeza, a surpresa e o nojo, né? E a gente vai ter uma gama de sentimentos que surgem dessas emoções, né? Então, por exemplo, a alegria, a gente vai ter depois, né, o amor, a saudade, que são sentimentos, né? O que é amor para mim é diferente do que é amor para você, é diferente do amor para o outro. Então, são experiências que, por mais que tenham, às vezes, algumas sensações fisiológicas parecidas, podem ter mudanças, né, em relação ao comportamento de acordo com cada sociedade, né, com cada cultura, com cada indivíduo, tá? Então, é por isso que é importante que a gente pensa aqui também que esse sistema nervoso, ele pode, né, perceber aí isso como ameaça e, né, comunicar isso para nós, né? Então, muitas vezes esses despertares, essas ativações emocionais são o quê? São lembretes de, epa, tem algo de errado, né? Sempre que surge uma emoção, sempre que surge uma ansiedade, um medo, uma raiva, é importante que a gente pense qual é a ameaça que está por detrás. Por que que esse corpo está ativando essa emoção o tempo todo? Por que que ele está ali em alerta, né? Lembrem lá do filme do Divertidamente, né? Por que que aquela emoção está ativada lá, né? E por que que está acontecendo isso? Sempre tem algo, né, por trás ali dessas circunstâncias para a gente investigar. A frase a maré avança e recolhe, ela traz o princípio do movimento natural da emoção. Então, nenhuma emoção permanece exatamente igual para sempre. E aqui é uma grande questão, né? Quando o superdotado tá numa situação difícil, né? Uma emoção ali difícil de processar, ele tende a ter esse olhar, né? De que ela vai durar para sempre, né? Que minha vida não tem saída. E aí até né, ir para um lado mais catastrófico, desesperançoso. Mas o que que é importante? Que a gente tenha noção e consciência de que toda emoção tem uma subida, tem um pico, tem uma descida e tem uma integração, tá? Então a maré, ela avança quando a emoção pede passagem, quando algo dentro precisa ser, né, percebido, e aí ela avança para dar esse sinal para nós, né? E ela recolhe quando o organismo encontra sinais de segurança, de nomeação, de respiração, de pausa, de vínculo, de reorganização ou de sentido, né? Então, aqui, o que que é importante? Ela recolhe quando a gente encontra aqui esses sinais. Às vezes, tem alguns autoaliviadores que desativa a emoção de forma automática, né? Então, por exemplo, a criança tá brava, né? A criança tá muito brava porque ela não quer sair ali de um jogo, né? Ela tá ali jogando um videogame, e aí você fala pra ela: olha, você tem mais 3 minutos. Aí acabou os 3 minutos, você vai lá e desliga o videogame. Aí a criança começa a chorar, gritar de raiva, né? E aí, o que que acontece? Você não explica para ela, né, o porquê desses 3 minutos, o que que vai ser feito agora, não explica, né, o que que isso pode impactar na rotina, só fez aquilo ali, né? E aí, como uma forma de validar ou, né, de resolver essa situação para a criança não ficar gritando, você vai lá e devolve. Ah, então fica mais tantos minutos. O que que isso acontece, né? Isso vai aliviar o cérebro, mas não vai gerar uma sensação de previsibilidade, não vai gerar uma consciência em relação do porquê, né, que eu preciso parar, um limite em relação a essa circunstância. Não, né? Vai só aliviar e depois a criança vai voltar a chorar novamente, né? Então, é importante a gente pensar que às vezes o recolhimento ele ocorre de maneira supérflua, porque a gente acha que aquele autoaliviador, né, uma coisa que vai desviar o cérebro, um jogo, um filme, uma série, uma comida compulsiva, um doce, vai, é, né, desligar aquela emoção. Não, vai dar uma resposta, né, ali, às vezes de recompensa para o nosso cérebro, mas o problema continua ali, né? Então, isso é importante a gente pensar. Autorregular não é impedir a maré de avançar,
é aprender a não se afogar nessa maré, né? É reconhecer que há momentos em que a emoção vem com força, mas também há possibilidades de retorno. E essa sensação de que eu estou num momento difícil, mas isso vai melhorar, é amanhã, né, que eu vou estar melhor. O que que me dá também uma sensação de o que que eu posso fazer hoje, né? Não tem o que eu fazer, né? Se a maré tá alta, se a maré tá esse caos, o que que eu posso fazer para acolher, né? Não tem como eu resolver isso agora. Então, também me dá uma sensação aí de previsibilidade, né? Isso é especialmente importante para pessoas neurodivergentes que muitas vezes foram ensinadas a interpretar sua intensidade como um defeito, como um exagero, como uma falta de controle, que não é, né? E muitas vezes essa intensidade aqui, ela vai trazer ainda a ativação de outros sofrimentos. A intensidade emocional, ela não deve ser patologizada, né? Então, aqui essa intensidade ela vem, né, de um sistema nervoso muito mais responsivo, mais sensível, e ela também deve ser compreendida aqui como um movimento, né, como um processo. é, E quando eu escrevo, quando as ondas se levantam, quebram com força, deixam o mar agitado, eu quero, né, com essa ideia, trazer a dignidade desse impacto emocional, né? Existem experiências que realmente nos desorganizam por completo, né? Existem experiências que trazem muito sofrimento, muita angústia, e aí elas muitas vezes desorganizam a gente por completo, né? A onda ela faz isso com o mar. Então, por mais que a onda ela é separada do mar, quando ela tá agitada, é muito mais difícil, né? Que é o primeiro ponto que eu falei lá em cima, né? Então, aqui, quando traz essa desorganização, eu trouxe alguns exemplos, né? Quando uma sobrecarga autista, né, com superdotação, pode agitar o corpo inteiro, né? E desregular a ponto dessa pessoa, né, ficar ali depois colapsada. Uma crise de ansiedade pode parecer uma tempestade interna, né? Uma tempestade que, meu Deus do céu, né? Uma descarga fisiológica muito intensa. Um episódio de disforia sensível à rejeição em pessoas com TDAH pode ter uma força de onda quebrando no peito, né? Uma angústia profunda ali. Uma injustiça pode mobilizar profundamente um adulto superdotado, especialmente quando há um senso de moral intenso, pensamento complexo, percepção mais ampliada aí das incoerências, das injustiças, e isso pode gerar uma repugnância muito grande ao ponto de gerar vômito mesmo, né? É, então, essa metáfora que eu trago aqui, ela reconhece que algumas ondas elas não passam suavemente, né? Algumas chegam dando voadora, né? Algumas chegam pegando na jugular, chegam chacoalhando a gente, né? Elas quebram, elas fazem bastante barulho, elas incomodam, né? Elas mudam momentaneamente o estado interno da nossa sensação fisiológica, e isso não significa fracasso, né, aqui no processo da autorregulação. Não, significa que houve um impacto, houve um incômodo. Epa, roubaram um direito meu, estão me ofendendo. Opa, perdi uma coisa muito importante. Opa, nossa, preciso me preparar para uma coisa que é muito importante. Então, elas sempre vão trazer um alerta, elas sempre trazem uma mensagem, né? O centro desse raciocínio é este, né? A autorregulação não é virar pedra diante da vida, não é ser insensível às emoções, né? Não é não perceber as emoções. Não, né? É ser mar, é continuar sendo mar, mas é permitir ter esse movimento, ter essa profundidade, ter ritmo, ter força e ter retorno. É permitir que a emoção ela exista sem permitir que ela destrua a nossa própria identidade. O que que acontece? Às vezes a emoção chega, né? Por exemplo, a raiva, e aí o que que acontece? Naquele momento de raiva, a gente agride alguém, a gente vai lá e xinga, agride fisicamente alguém. E aí isso pode prejudicar muito a nossa identidade, né? Porque o nosso controle do impulso ali tá rebaixado. Então é compreender que uma onda forte, ela pode atravessar assim o nosso corpo, mas ela não define toda a nossa história, né? Não define o nosso self, não define a nossa subjetividade. Mas para isso é importante que a gente tenha ferramentas para passar por esse processo. Porque se a gente não tem ferramentas, quando essa emoção tá aqui e ela tá lá, né, trazendo esse movimento,
é muito fácil da gente, por exemplo, se afastar das pessoas, agredir pessoas, né? Gerar mais conflito, vomitar nos outros. Então, o que que é importante? Que a gente tenha ferramentas, né? Para que a gente possa acolher e depois tomar decisões, né? Aqui um passo importante é, primeiro a gente tá sentindo essa emoção. Quando a gente tá sentindo essa emoção, a gente não precisa resolver, né? Quando a gente tá ali bravo, nossa, essa pessoa me ofendeu, a gente tem uma necessidade urgente de resolver. Eu tenho que ir lá, eu tenho que falar pra essa pessoa, eu tenho que pontuar. E daí você conversa com alguém, a pessoa fala, mas por que que você não falou isso e tal? E não, tá? Na hora da nossa emoção, é importante que a gente acolha, que a gente respeite. Quem precisa de atenção nesse momento é a gente. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso. Ah, depois eu vou lá, vou puxar esse fulano. Eu vou falar: olha, naquele dia você falou assim comigo, você me desrespeitou, não gostei da forma como você falou comigo, não gostei desse jeito, não quero mais tal coisa. Então depois a gente resolve, tá? Então aqui é o grande erro, né, da vida adulta, é a gente já tentar resolver a situação naquele momento. E a gente não resolve, a gente não consegue resolver nenhuma situação com uma emoção ativada. A gente pode até piorar a situação ou se colocar numa situação que envolva outras emoções depois, né? Então, aqui é importante que a gente resolva isso depois, né? Na hora a gente precisa o quê? Acolher essa emoção. Depois a gente resolve. Para nós, né, adultos neurodivergentes, a gente pensa que a reflexão ela oferece uma forma mais compassiva de compreender essas crises, essas sobrecargas, essas intensidades. Não como uma prova de, nossa, né? Não tenho capacidade de resolver isso agora. Eu preciso agora imediatamente resolver isso. Não. Mas como manifestação de um sistema nervoso que sente, que reage, que tenta proteger e precisa aprender caminhos de retorno ao centro. E mais do que isso, que precisa aprender o quê? Uma forma de regulação, uma forma respeitosa, gentil de lidar consigo mesmo. Porque a gente aprende diversas formas de como a gente vai ignorar essa emoção, como que a gente vai colocar ela para baixo do tapete, como que a gente vai reprimir ela, esconder. Mas a gente não aprende, né? Isso está escrito lá no livro do Goleman, quando ele traz a ideia da inteligência emocional. Ele diz que a gente é analfabeto emocional. Nós não aprendemos na escola, não aprendemos em lugar nenhum como lidar com as nossas emoções. E aqui é o ponto mais importante da história da humanidade por completo, né? Como é que a gente é capaz de aprender tantas coisas complexas e não aprendemos ferramentas básicas para a gente viver a nossa vida e regular nossas emoções? E isso gera muito prejuízo para a vida inteira, né? Em todos os contextos, que aí é um, né, vomitando emoção e conflituando ali as circunstâncias e afetando uns aos outros, né? Essa talvez seja uma das maiores contradições da nossa educação e da nossa cultura. Como falei para vocês, nós aprendemos a resolver situações, equações complexas, né, de matemática, de física, química, a decorar fórmulas na escola, a compreender conceitos super complexos, super difíceis, a identificar coisas, né, a mapear, a compreender, a interpretar regras gramaticais, utilizar conceitos, né, muito sofisticados ao longo de todo o desenvolvimento ali acadêmico, né, do ensino fundamental, ensino médio, universitário, pós-graduação, mas a gente vai ter uma lacuna, um buraco gigante que a gente não tem uma sociedade, uma cultura que nos ensina a reconhecer quando a gente está com medo. A gente não sabe o que que é o medo. A gente chega à vida adulta não sabendo o que que é a raiva, o que que é o medo, o que que faço com medo, como que eu sei que é o medo que tá ali, o que que a raiva pode nos sinalizar. Poucas pessoas vão aprender a identificar a diferença entre ansiedade e medo. Quase ninguém percebe, né, vai receber orientação sobre o que fazer quando ele sente raiva, frustração, desespero. Isso na vida adulta, tá? Então, indivíduos aí com 40, 50 anos que não sabe o que fazer no momento de ansiedade, não sabe nem que é ansiedade, né? Não sabe que é a raiva, não sabe o que é repugnância. E aí, enquanto a gente recebe uma aprendizagem, né, um treinamento acadêmico, né, uma alfabetização acadêmica, a gente
não recebe, né? A gente tem um buraco gigantesco aí, porque a gente percebe que nós todos somos analfabetos emocionais. E é isso que tem, né, se feito, e existem muitos projetos, inúmeras iniciativas tentando mudar essa realidade com as nossas crianças, né? Por isso que hoje nas escolas, por isso que, né, foi inserido ali dentro de projetos educacionais, políticas voltadas, né, à parte socioemocional. Existem inúmeras intervenções hoje para a criança focada nessa parte, né, da educação socioemocional. Mas para nós adultos, isso ainda é uma lacuna, né? Então eu recebo, por exemplo, todos os dias indivíduos que eu pergunto: "Ah, você teve depressão?" "Não, não tive." "Ah, mas deixa eu só entender aqui, né? Existiu algum período na tua vida que você se sentiu mais desesperançoso, sem ânimo, mais com uma tristeza aparente, mais choroso, com uma labilidade, que perdeu interesse ali em coisas, né, que fazia antes, mas, né, ali sem energia. Ah, nossa, sim, inclusive eu tô agora passando por esse momento." Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Desde muito cedo, muitas crianças aprendem, que determinadas emoções são inconvenientes para os adultos ao redor, então a gente, como eu falei para vocês, a gente aprende a reprimir, a esconder, né? Quando essas crianças choram, elas escutam que elas estão exagerando. Quando elas estão demonstrando medo, elas ouvem que elas precisam ser fortes. Quando elas expressam raiva, elas recebem punições, né? Sobre aquele momento. Quando elas sentem-se tristes, elas são incentivadas a distrair rapidamente para ignorar a tristeza. E aos poucos a gente vai tendo o quê? Mensagens de invalidação, mensagens, né, de ignorar para reprimir, mensagens, né, de consequências negativas, de punições, é, uma desvalorização para aquilo que a gente sente, né? Porque nós adultos não estamos preparados para isso, né? Então, aqui acho que é um ponto importante que as crianças, elas também são sintomas desses adultos, né? Então, nós adultos somos os responsáveis também por isso, né? Por não oferecer essa alfabetização emocional. Aos poucos, a mensagem recebida é que não vamos entender o que você está sentindo, né? O que você está sentindo não importa, não tem importância alguma. E também, para de sentir isso, né? Não traz, isso que você está sentindo está incomodando a gente. Então, para de sentir, né? E até a fala, tipo, para de sentir, como se fosse uma habilidade, né, que a gente pudesse ter esse poder de falar para o outro, para de sentir ansiedade, para de sentir medo. Como se a gente tivesse esse poder, né? A gente não tem, né? Em vez de aprender a navegar pelas nossas emoções, o que que nós aprendemos a fazer? Aprendemos a esconder, a ignorar, a reprimir, a invalidar, né? E a repressão emocional costuma ser ensinada porque ela parece produzir resultados imediatos, né? Uma criança que para de chorar parece regulada, né? Você tá, uma criança que tá ali chorando por um tempão e aí você dá lá um celular para ela com um joguinho. Nossa, parou de chorar. Parece que ela tá regulada? Não, ela tá só reprimindo a emoção. Um adolescente que não demonstra sofrimento parece forte, mas pode ser que ele tá desconectado, né? Ele tá totalmente desconectado lá, jogando o seu videogame no seu quarto sozinho. Um adulto que continua funcionando apesar do esgotamento, parece produtivo. Esse adulto muitas vezes está desconectado, né? Ele tá só indo no modo automático, modo Charles Chaplin, apertador de parafuso, vamos embora, né? Sem nem pensar sobre o que ele tá sentindo. Porém, muitas vezes o que aconteceu não foi regulação, foi uma supressão, né? Como se a gente pegasse uma panela de que tá cozinhando ali o macarrão e aí, como se aquela, né, a fumacinha que vai saindo, a gente fosse lá e colocasse uma tampa. O que que vai acontecer, né? Aquela panela vai transbordar, né? Pode ser macarrão, um arroz que você está fazendo ali. O que que acontece quando ela não tem vazão, né, para regular? Vai transbordar, né? Então a emoção ela continua existindo ali, mas ela foi empurrada para dentro. E quando há, né, quando eu falo desse exemplo, né, da panela de macarrão, isso acontece, né? Às vezes escorre e aí vai gerando uma depressão, vai gerando um transtorno ansioso, vai gerando, né, um burnout. E isso não resolve a circunstância, né? Isso
Pelo contrário, gera mais problemas a longo prazo. Autorregulação e repressão são processos completamente diferentes, né? Então, aqui na repressão, a emoção ela é negada, ela é evitada, ela é minimizada, ela é suprimida, ela é ignorada e ela é escondida. Na autorregulação, a gente vê que a emoção ela é reconhecida. Nossa, eu tô com raiva nesse momento, porque eu me senti ofendida. Ela é validada. Eu tenho direito de sentir raiva porque a forma como esse outro tá falando comigo é desrespeitosa, ou ele está roubando uma ideia de mim, ou ele está fazendo algo que vai contra os valores, meus valores pessoais ou os valores da empresa. Tô validando a minha emoção. Compreendida, né? Na situação, né, que eu estou vivendo, isso não aconteceu só hoje, né? Tô vendo aqui que aconteceu ontem, aconteceu no projeto passado. Nossa, essa raiva, ela é bem-vinda, por quê? Porque ela me faz perceber tudo isso, né? Me faz perceber que talvez esse local não supre mais minhas necessidades, né? Que esse local, ele não faz, mas faz mais com que eu me sinta bem dentro dele. E ela é conduzida de forma segura, né? O que que eu vou fazer com isso? Tá, agora que eu entendo que eu tenho a raiva, que ela é importante estar aqui, o que que eu posso fazer com essa raiva agora, né? Será que agora é a melhor hora de tomar decisão? Não. Então eu vou para casa, vou levar isso para minha terapia, eu vou conversar com alguém, vou pensar sobre o que eu vou fazer, vou tomar vou pegar uma segunda opinião, vou procurar um outro ambiente para eu trabalhar. Então, aqui, essa condução, ela é pensada, né? Então, ela não é uma ação, tipo, vou lá e vou falar tudo o que vem na minha cabeça. Não, né? Ela não é impulsiva, ela é refletida ao longo do tempo e ela precisa, né? Quando a gente, né, tá conduzindo ali a nossa emoção de forma segura, é importante que a gente já não esteja mais naquela emoção, né? Então, depois, quando eu não tô mais com raiva, eu vou lá e vou pontuar meu limite, vou pontuar minhas necessidades, vou expressar, né, ali meus direitos novamente, vou reivindicar direitos, eu vou ter uma conversa difícil, mas depois que eu já reconheci, validei, compreendi e já não tô mais com raiva, né? Reprimir é fechar a porta para emoção, né? É como se eu não pudesse sentir, né? Repressão é o que eu falei. Eu vou cozinhar, tampei a panela, fica borbulhando lá dentro até um ponto que, blum, né? Começa a transbordar para todo lado, né? E esse transbordar muitas vezes é o momento que começa a vir o sofrimento, né? A depressão, a angústia, né? É o momento que transborda, não tô dando mais conta. Autorregular é abrir a porta, né? É escutar a mensagem e depois ajudá-la a seguir o seu caminho. Então, autorregular é o quê? É eu ver que, nossa, dá para eu tampar a panela por um pouquinho, depois eu abro, depois eu fecho, né? Coloco ela ali para vazar, né? O vapor, mas deixo com uma saída, com uma vazão. Ah, eu quero cozinhar mais rápido esse macarrão. Então, eu posso tampar? Posso, mas eu vou tampar deixando um pedaço, né, para esse vapor subir. Aqui é a mesma maneira, né? Então, é abrir a possibilidade de entender por que que essa raiva tá aqui, por que que esse medo tá aqui, por que que essa ansiedade ela tá aqui, que sinal que ela tá trazendo, né? E a partir dela, nossa, todo dia eu tô ansioso, tô chegando em casa todo dia morto, né, de cansado. Será que isso, né, traz um sinal de uma necessidade minha que está sendo suprida? Ou não? Uma necessidade minha que está sendo ignorada? E aí, o que que eu posso fazer com isso, né? Então, para aprender a autorregular, uma criança precisa ouvir frases como: eu vejo que você tá triste, você parece frustrado, seu corpo está mostrando sinais de medo, porque você tá tremendo. Nós vamos entender juntos isso, tudo que aconteceu. O que você está precisando agora, né? Eu adoro muito essa, né? Claro que você está com raiva, mas o que que você precisa agora, né? O que que você acha que é importante para te acolher nesse momento? Vamos respirar e pensar no que nós podemos fazer posteriormente. Então, aqui são frases que a gente precisa, né, dizer para as nossas crianças, como adultos, que vão ajudar, né, com que elas identifiquem o que elas estão sentindo,
mas também que a gente pode dizer a nós mesmos, né? Essas experiências ajudam o cérebro a quê? A construir circuitos neurais que conectam a emoção com linguagem, com consciência corporal e resolução de problemas, né? Então, aqui, como eu falei para você, às vezes a gente não tem essa consciência. Por quê? Porque quando você ficou com raiva, as pessoas já falaram: para de ser bravo. Já invalidou, já suprimiu, né? Já reprimiu. Então, o que que é importante aqui? Que a gente construa essa conexão. Nossa, tô sentindo essa gastura. Ai, é raiva, né? Eu dar nome, dar linguagem, eu ter essa consciência corporal de que, nossa, essa agitação, esse nervosismo nas mãos, esse suor, essa agitação é o quê? Né? Que a gente consiga ter esse repertório. Muitas pessoas crescem ouvindo mensagens diferentes. Para de chorar. Isso não é nada. Engole o seu choro. Você tá só exagerando. Nossa, que drama. Você é muito sensível. Controla. Não faça escândalo. Tudo isso a gente, né, escuta e a gente vai o quê? Organizando e adaptando nosso comportamento. Com o tempo, a pessoa ela aprende que sentir é perigoso, que ela não pode sentir, né? Que ela tem que reprimir o que ela tá sentindo. E ela vai aprendendo o quê? A reprimir, a desconectar, né? E principalmente ela pode, né, se desconectar do próprio mundo interno dela, entrar no automático. Então, às vezes, é o que eu digo, né? Às vezes a pessoa ela tá deprimida, mas ela não se percebe deprimida. Por quê? Porque ela tá desconectada, ela tá esgotada, mas ela não percebe que ela tá esgotada. Isso acontece muito com adultos. Ela aprende a ignorar sinais corporais, necessidades emocionais e limites pessoais, né? Então, em adultos, esse processo costuma ser ainda mais intenso. Muitas emoções são naturalmente vivenciadas com maior intensidade devido às características, né, ali das neurodivergências, né, do autismo, do TDAH, da superdotação. Então, aqui na superdotação a gente vai ter uma intensidade maior, uma lembrança vívida ao passado maior, uma sensibilidade à injustiça maior. No TDAH a gente vai ter uma maior impulsividade, uma maior desregulação emocional por essa impulsividade e também pelas funções executivas. No autismo, uma rigidez maior, um looping de pensamentos e paralisação e congelamento, dificuldades maiores, né, nessa parte da identificação dessa emoção, né? A gente pode ter alexitimia, a gente pode ter dificuldades na própria percepção, né, de identificar que, nossa, esse desconforto do meu corpo é uma emoção. Então, a gente vai ter várias questões também que vão influenciar. A criança, ela percebe mais estímulos, ela sente mais profundamente, ela pensa mais rapidamente, ou ela pode reagir mais intensivamente. Em vez de perceber ajuda, né, para compreender esse funcionamento, frequentemente ela vai receber ali dos outros ao redor uma crítica por ele, né? Então ela vai aprender, e isso aconteceu com a gente, né? A gente aprendeu a mascarar, a esconder, a camuflar, a suprimir, a ignorar, a invalidar as nossas emoções e o resultado é que muitos adultos, eles vão chegar, né, nessa vida adulta, conseguindo explicar a diferença entre sendo constrangente, mas eles não conseguem responder, né, perguntas tão simples sobre o funcionamento deles, né? Então, o que que eu tô sentindo agora? O que que desencadeou essa emoção? Onde que eu tô percebendo isso no meu corpo? Do que eu tô precisando agora? O que que poderia me ajudar nesse momento? São perguntas que às vezes a gente não consegue encontrar resposta na vida adulta. Por quê? Porque tá desconectado, né? Porque nunca teve espaço para sentir, né, as emoções, ou sempre foi cobrado, né, de produzir, de criar, de ser, né, intelectual. E nunca houve espaço para isso aqui. Então, talvez seja por isso que a metáfora do mar seja tão importante para compreender a nossa autorregulação. Ninguém ensina uma onda a não existir. Ninguém pede para o oceano que pare de ter marés. Ou que o que a natureza vai nos mostrar é que o movimento faz parte da vida. Então, por que que a gente cobra, né, das crianças ou de outros adultos, de que eles parem de sentir emoções, que eles parem de sentir medo, parem de ser tão ansiosos? Então aqui é um grande questionamento que a gente precisa pensar, né? Que as emoções, elas são movimentos,
elas surgem, crescem, atingem um pico e elas diminuem, né? O nosso sofrimento também caminha da mesma maneira, né? Ele costuma aumentar quando a gente tenta, principalmente, impedir esse fluxo natural das nossas emoções, né? Então, as crises de ansiedade, elas começam a aparecer quando a gente, né, não tem esse fluxo natural, né? Quando a gente tenta impedir, e aí o organismo ele encontra uma forma igual lá a panela de macarrão, ele, né, ele expele para fora, né? Seja por uma crise de ansiedade, por um ataque de pânico, né, uma crise de sobrecarga. Autorregular não é impedir que a onda se levante, é reconhecer que essa onda existe, é dar nome para ela, é compreender a sua mensagem, é permitir sua passagem sem se afogar nela, é lembrar que, por mais intensa que seja essa onda, você continua sendo o mar, né? Que você é a sua complexidade, a tua história, a tua subjetividade, mas a gente precisa identificar, conhecer, reconhecer, compreender, permitir, tá? Talvez uma das tarefas mais importantes na vida adulta seja justamente reaprender aquilo que ninguém nos ensinou na nossa infância. A perceber o nosso corpo, a nomear as nossas emoções, a validar experiências internas dessas emoções, a reconhecer nossas necessidades emocionais, a construir caminhos seguros para retornar ao centro e muitas vezes reconfigurar caminhos, né, para a gente voltar aí a esse centro, a essa homeostase. Em outras palavras, é deixar de ser analfabeto emocional e tornar-se fluente na linguagem de si mesmo. É aprender sobre o seu corpo, né? Então, o nosso corpo, como eu falei, as emoções, elas são fisiológicas e são adaptativas desde do início da humanidade. Então, é importante que a gente torne o quê? Que a gente compreenda esse funcionamento, né? Que a gente deixe de lutar contra esse funcionamento. Porque nenhuma fórmula matemática será utilizada tantas vezes ao longo da nossa vida, quanto a capacidade de compreender aquilo que nós estamos sentindo, que a gente vai sentir o tempo todo, né? E ainda assim, essa continua sendo uma das disciplinas mais negligenciadas da existência humana, né? Então, aqui é uma crítica muito grande aqui. Por mais que, sim, existam muitas iniciativas, muitas ações, ainda tem um buraco enorme, né? A gente precisa de muito mais ainda, né, para pensar aí nessa alfabetização emocional. Quando nós não aprendemos autorregulação emocional, a gente geralmente aprende uma repressão emocional. E a repressão, ela não elimina a emoção. Ela apenas vai ensinar a esconder a emoção, a ignorá-la, a sentir vergonha dessa emoção, né? Ao longo da nossa infância e adolescência, muitas pessoas vão internalizar vozes que passam a funcionar como regras automáticas diante do mundo interno, né? Quais são essas vozes, né? Pare de chorar. Essa mensagem, de forma implícita, é que a sua tristeza está incomodando as pessoas, que em vez de você aprender a compreender a tristeza, o porquê que você está triste, a pessoa aprende o quê? A escondê-la, a ter vergonha de ser assim, né? A vergonha de estar chorando. Isso não é motivo para ficar assim. A mensagem aqui é que suas emoções são exageradas ou inválidas, né? Não tem motivo para você estar chorando. Você é muito sensível, né? Aqui é uma crítica. A emoção deixa de ser uma experiência humana e passa a ser percebida como um defeito, uma crítica de personalidade. É individual, né? Essa crítica. Engole o choro. A vulnerabilidade passa a ser associada à fraqueza, porque tem uma punição aqui, né? Para de fazer drama. Aqui tem um julgamento, né? A pessoa aprende a duvidar da legitimidade da própria dor. Então, como se essa dor emocional ela tivesse menos valor do que uma dor física, né? Na perna, no braço, de ter caído, ter machucado. E ainda, né, assim, ela também é julgada, né? O dramático tem um quesito pejorativo, né? Que seria uma fraqueza de personalidade. Você precisa ser forte. A força aqui ela é confundida com o endurecimento emocional, né? Aqui a gente tem uma invalidação. Não fique com raiva. Ao invés de aprender a utilizar a raiva como um sinal de injustiça, de limite ou de necessidade que não foi atendida, aprende-se a suprimir, a tampar, né? A ignorar a raiva. Não tenha medo. O medo ele deixa de ser compreendido como um mecanismo natural de proteção. Não tem como a gente não ter medo, né? Aqui ele está totalmente invalidado. Você não tem motivos para estar ansioso. A experiência emocional ela é invalidada porque ela
não parece lógica para quem observa. Aqui a gente tem uma invalidação, né, dessa ansiedade, né, além também de uma supressão, né? Pare de pensar nisso. Em vez de aprender, né, a processar pensamentos difíceis, a pessoa aprende a lutar contra ele, né? Aqui também tem uma invalidação, né? Além disso, um julgamento, né? Esquece isso. A elaboração emocional, ela é substituída pela evitação. E esse esquece isso, muitas vezes vai vir com um alívio, com aliviadores, né? Com esquece isso, e daí a pessoa começa a jogar videogame, assistir uma série, né? E esquece mesmo, né? Por quê? Porque tá sendo evitada, né? Tem uma fuga ali, uma esquiva. Não ligue para o que os outros pensam. Embora muitas vezes seja dito com boa intenção, a mensagem pode invalidar sofrimentos sociais, né? Ali pode trazer essa grande invalidação. Não precisa, você precisa controlar suas emoções. O controle passa a significar não sentir, né? Suprimir, não uma compreensão das emoções, né? Passa a ser ignorar as emoções. Se acalme sem ensinar como que vai se acalmar, né? Invalidando. A pessoa recebe apenas a exigência de mudar o seu estado emocional. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Sem nenhuma instrução. Tem gente passando por coisa pior, né? Pare de sentir isso. A comparação, ela transforma o sofrimento ainda em culpa, né? Então, a criança, a pessoa, ela passa ainda a sentir culpa por estar sentindo o estado daquele jeito, né? O problema de todas essas mensagens é que elas ensinam o que a gente não pode sentir, né? Mas elas não ensinam o que fazer com aquilo que a gente está sentindo. Ela não explica como reconhecer a nossa emoção, como identificar as causas que estão gerando essa emoção, o que que essa emoção está trazendo de mensageira, como perceber seus sinais sutis corporais, como atender a necessidade que ela comunica, né? O que ela está comunicando, ou como permitir que ela atravesse o organismo de uma maneira saudável. Então, o problema é justamente esse, né? A gente tem do outro lado, né? A crítica, a invalidação, a repressão, tudo isso, né? A evitação, mas a gente não tem todos esses elementos que fazem parte da autorregulação. Para muitos adultos, essa repreensão, ela vai se tornando, né, uma maneira frequente de funcionar, além das emoções naturais da infância que já foram, né, repreendidas, foram reprimidas, ainda assim a gente tem o quê? Situações que adultos neurodivergentes tiveram que enfrentar na infância, como sobrecarga sensorial, frustração sociais, né, sentimentos de não pertencimento, hiperfocos interrompidos, injustiças percebidas, dificuldade de comunicação, necessidade que não eram compreendidas pelos adultos ao redor. Então a gente tem uma ampliação, né, também aí desse sofrimento. Em vez de aprenderem o que você está sentindo, frequentemente eles aprenderam pare de se sentir assim, né? Você não pode sentir isso. O resultado é que muitos adultos carregam um crítico interno que continua repetindo essas mesmas frases décadas depois, né? Quando eles sentem tristeza, dizem a si mesmos: estou exagerando, não posso sentir isso. Quando tô lá sentindo medo, preciso ser mais forte, não posso, né, demonstrar essa fraqueza. Quando eu tô sentindo raiva, não deveria estar me sentindo assim. Quando sente exaustão, precisa aguentar mais. Eu aguento mais, só mais um pouquinho. E a autorregulação, ela começa justamente quando essas vozes, elas são questionadas e substituídas por novas aprendizagens. Então, quando a gente troca essas por posso sentir tristeza sem me afogar nela, eu posso sentir medo e ainda assim agir, eu posso sentir medo e tirar um dia para descansar, eu posso sentir raiva e utilizá-lo para me proteger, delimitar os limites e me comunicar depois. Eu posso sentir ansiedade e parar para cuidar de mim. Eu posso sentir emoções intensas sem acreditar que há algo de errado comigo. Esse é o caminho que transforma a repressão em consciência emocional, em autocompreensão, em autocuidado e aos poucos o analfabetismo emocional em alfabetização, né? Em influência, em compreensão, em autoconhecimento emocional. A autorregulação, ela pode ser necessária em dezenas de momentos aparentemente comuns da nossa vida, né? E vai ser necessária todos os dias da nossa vida. Muitas vezes são
Não são grandes crises, né, que vão exigir a regulação, mas pequenos eventos, pequenas circunstâncias, situações ali que vão se acumulando ao longo, né, do nosso dia. Exemplos: receber uma mensagem com um tom ambíguo e começar a imaginar vários cenários ali, significados daquilo, esperar uma resposta importante que demora mais do que o esperado, né, que vai gerando um desconforto, receber uma crítica no trabalho, que a gente fica triste, perceber que cometeu um erro numa tarefa importante, ativar lá a raiva, a frustração, precisar apresentar uma ideia numa reunião e sentir medo, ansiedade, receber um feedback negativo de um cliente, ficar triste, ansioso, ter uma rotina planejada, interrompida, inesperada e ficar frustrado, com raiva, lidar com mudanças repetidas do horário, chegar em um ambiente muito barulhento, permanecer, ficar irritado, permanecer por horas no local com iluminação intensa, ficar sobrecarregado, muito cansado, precisar participar de um evento social obrigatório, isso gerar ansiedade, conhecer pessoas novas, entrar numa conversa em grupo onde todos estão falando ao mesmo tempo, sentir que está sendo julgado, observado, fazer, né, precisar fazer uma ligação telefônica importante, gerar medo, resolver conflitos familiares, receber visitas inesperadas, precisar tomar uma decisão difícil rapidamente, como, sei lá, o carro quebrou, lidar com imprevistos financeiros, perceber que esqueceu um compromisso, chegar atrasado num compromisso, enfrentar um trânsito intenso, né, um acidente no caminho, precisar esperar uma fila de espera longa, lidar com burocracias, né, ali com bancos, com órgãos públicos, com empresas, com documentos, receber muitas demandas simultaneamente, ter o hiperfoco interrompido por alguma outra demanda que surge, precisar alternar entre várias tarefas diferentes ao mesmo tempo, sentir que não conseguiu produzir o que planejou, o que tinha ali de expectativa, experimentar uma sensação intensa de injustiça por algo que aconteceu, presenciar uma situação que desrespeitou ou que, né, tem ali uma situação de preconceito ou violência, ler comentários agressivos nas redes sociais, receber uma negativa após dedicar muito esforço a algo, né, se frustrar, precisar defender uma ideia, um posicionamento profissional, perceber que alguém utilizou uma ideia sua sem te dar os créditos, sem te dar o reconhecimento, precisar proteger a sua propriedade intelectual, negociar honorários e cobrar pagamentos pendentes, estabelecer limites nos relacionamentos, dizer não para as pessoas, comunicar necessidades, pedir ajuda quando está sobrecarregado, reconhecer que não dará conta de fazer tudo o que você pensou que faria, lidar com a culpa por descansar, enfrentar períodos de burnout e exaustão, perceber os primeiros sinais do shutdown autista, vivenciar crise de ansiedade, lidar com lembranças traumáticas que surgem inesperadamente, receber um diagnóstico que muda a compreensão sobre si mesmo, compartilhar aspectos vulneráveis da própria história, sair de relacionamentos abusivos ou tóxicos, reconstruir a autoestima após anos de invalidação ou de um relacionamento abusivo, aceitar que algumas limitações fazem parte do seu funcionamento. Então vejam que as necessidades, né, e as situações que vão gerar emoções e vão necessitar de autorregulação são microeventos, né? E são inúmeros microeventos que se acumulam ao longo do nosso dia a dia, né? Então, para nós, neurodivergentes, a autorregulação, ela não acontece apenas durante a crise, né? Ela acontece quando a pessoa percebe que ela está sentindo algo, ela identifica que o seu corpo está comunicando essa mensagem, ela reconhece as suas necessidades e encontra formas de retornar ao próprio centro sem negar a sua intensidade. Em muitos casos, a autorregulação ocorre antes que a crise aconteça, né? Então, ao passo ali que eu percebo que, nossa, fiquei chateado, fiquei bravo, fiquei irritado, vou fazer uma pausa, vou colocar ali um protetor auricular, vou sair daquele ambiente excessivamente estimulante, vou escrever sobre o que eu tô sentindo, vou caminhar para me relaxar, vou respirar lá e fazer uma técnica de mindfulness, de respiração diafragmática, é, né, uma técnica ali de movimento muscular, vou tomar um banho para me acalmar, vou buscar um apoio, vou conversar com alguém, vou desenhar, vou escrever, vou movimentar meu corpo, ou vou simplesmente me permitir sentir sem julgamento, né, sem meu próprio julgamento. Então, aqui são atividades, né, que a gente pode fazer ali antes que a crise, né, ocorra. A autorregulação, ela não é impedir que as ondas existam, é aprender a navegar por elas sem esquecer o mar que se é.
né? Então, a gente nunca vai conseguir bloquear as ondas. Não tem ninguém. Com certeza, né? Se tivesse esse poder, já teria sido criado, mas não existe, né? Então, a gente vai precisar o quê? Aprender a desenvolver o nosso autoconhecimento para navegar. Né, sobre elas quando elas chegarem, né? A maior parte das pessoas imagina que autorregular significa fazer a emoção desaparecer num passe de mágica, mas isso não existe, né? Então, a emoção ela não foi criada para desaparecer de forma imediatamente, né? Inclusive, se a emoção desaparecesse, seria muito perigoso, né? Por quê? Porque aí a gente não perceberia os sinais, né? Imagina só se você não sente raiva. Você não sentiria raiva, mas você não sentiria quando você está sendo ofendido, você não sentiria raiva quando traz a mensagem que estão ofendendo tua mãe, teu filho, estão desrespeitando, estão roubando algo de você, estão tirando um direito teu. Então a raiva ela é muito importante, né, que ela exista. Mas a emoção não foi criada para desaparecer, né, de forma imediata. Ela foi criada para transmitir uma informação importante sobre aquilo que está acontecendo dentro e fora de nós, né? Então, a tristeza, ela vai comunicar perdas, o medo, ele comunica ameaças, né? A raiva comunica invasões, injustiças, limites violados, abusos. A culpa comunica conflito, né, com os valores. A ansiedade comunica antecipação, necessidade de preparação. É, o nojo comunica, né, as circunstâncias, né, ali que envolvem repugnância social ou repugnância física, né? De ameaça. Quando nós tentamos eliminar essa emoção rapidamente, frequentemente nós eliminamos também a mensagem que ela tenta enfrentar. Por isso, autorregular é permitir que a onda exista sem se transformar na onda. O primeiro passo aqui é perceber que uma onda foi ativada, né? Parece simples, mas muitos adultos, né, neurodivergentes passaram anos ignorando esses sinais e é difícil demais perceber, né, essa ativação de opa, tô com raiva, opa, tô com medo, opa, tô me sentindo culpado, tô frustrado. O corpo, ele geralmente fala antes da nossa mente, né? A gente sente primeiro para depois a gente pensar. O coração acelera, os ombros ficam mais tensos, surge um nó na garganta, a boca fica mais seca, a mandíbula aperta, o estômago embrulha, dá uma dor de barriga, dá ali sudorese, a mente começa a acelerar, a vontade de fugir aparece. Antes de perguntar o que que eu devo fazer para resolver tudo isso, eu preciso perguntar o que está acontecendo comigo nesse momento? E o que que eu preciso nesse momento, né? Então, aqui o primeiro passo é a gente identificar, né? E o que que tá acontecendo? Por que que minha barriga tá assim? Por que que eu tô suando? Por que que meu coração tá palpitando? Por que que eu tô, né, gaguejando? Segundo passo, nomear essa emoção, tá? Então, identifiquei, né, aqui qual que é a emoção, é medo, é raiva, é ansiedade. Agora, né, vi aqui a minha sensação fisiológica e estou nomeando, né? O cérebro ele tende a se organizar quando a gente consegue colocar palavras na nossa experiência. Então, não basta dizer, nossa, tô muito mal, tô muito agitado, tô muito ansioso, né? É importante a gente perceber o quê? Né? Que estou muito frustrado, estou com medo, estou decepcionado, estou muito triste, estou me sentindo rejeitado, estou sobrecarregado. Porque quando a gente nomeia a nossa emoção, a gente deixa de lutar contra algo que a gente não sabe. Porque agora a gente sabe, né? Estou sobrecarregado. Então, o que que eu vou fazer? Né? Preciso de atividades que me gerem tranquilidade, que me gerem relaxamento. Tô com medo, preciso de coisas que me gerem acolhimento, segurança, proteção, né? Então, cada uma vai ter uma atividade que regula, né? Terceiro passo é validar essa experiência. Então, validar não significa concordar com tudo que a gente está sentindo, nem agir de forma impulsiva. Significa o quê? Reconhecer que existe um motivo para aquela emoção estar ali, em vez de dizer, não deveria estar sentindo isso. Mas que eu posso dizer, faz sentido que agora eu esteja me sentindo assim diante de tudo isso que aconteceu. Faz sentido que eu esteja brava nesse momento, porque qualquer ser humano numa situação como essa, que foi ofendido, ou foi ridicularizado, ou, né, foi violado, sentiria essa emoção nesse momento. O quarto passo seria permitir a experiência corporal,
É aqui que muitas pessoas interrompem o processo, né? Sentem a emoção surgir, imediatamente procuram distrações, trabalho excessivo, rede social, um hiperfoco, uma comida, uma racionalização, qualquer coisa que vai afastar, né? E dar a sensação de que, ai, não tô mais com aquela emoção, não tô mais bravo, não tô mais ansioso, mas eu suprimi, né? Só escondi ali a emoção. E aqui, o que que é importante, né? Que a gente entender que as emoções, elas são fenômenos neurofisiológicos, né? Elas passam pelo nosso corpo e que autorregular é permitir alguns minutos para perceber o nosso corpo, né? Seja perceber a nossa respiração, a tensão muscular, o calor, o frio, o aperto, o tremor, a agitação, sem entrar em guerra contra essas sensações, né? Então aqui é algo muito importante que a gente não lute contra, mas que a gente acolha. E muitas vezes esse acolhimento ocorre de olhar internamente para o nosso próprio organismo, né? O quinto passo é identificar a necessidade escondida atrás da emoção. Quase toda emoção comunica uma necessidade, né? Talvez eu precise ali, diante desse cansaço, descansar. Ah, eu preciso aqui, diante, né, dessa frustração, mais previsibilidade. Talvez eu precise aqui desse medo, de mais situações de acolhimento. Nessa situação aqui que eu tô sentindo raiva, eu preciso de colocar um limite. Aqui, onde eu tô muito cansado, eu preciso de silêncio. Eu preciso de conexão, preciso resolver um problema concreto. A emoção ela não é o problema, né? Mas ela muitas vezes comunica o problema. Ela é a mensageira do problema, né? Então, a emoção não é a violação de direitos. Não, a raiva não é o direito que está sendo violado, né? O abuso. Não, a raiva comunica que algum direito teu está sendo violado, que você está sendo abusado, que você está sendo ingênuo, que você tem algo para fazer futuramente, né? Que algum direito teu não foi respeitado. Então aqui ela é a mensageira, tá? E muitas vezes nesse momento que a gente vai parar aqui para ver essa experiência corporal, né? O que que eu tô sentindo, é importante a gente refletir e perguntar: qual é a mensagem que essa emoção tá me trazendo? O que que essa raiva tá dizendo? Que eu preciso me defender, que eu preciso sair desse lugar imediatamente, que eu preciso comunicar que não tá justo, que não tá honesto, né? O que que ela tá comunicando? Sempre tem uma mensagem. É, além disso, o sexto passo é escolher uma ação coerente com a necessidade identificada. Se eu tô ali cansado, exausto, eu preciso de descanso. Se eu tô sobrecarregado sensorialmente, talvez eu precise reduzir esses estímulos sensoriais, né? Preciso me afastar. Se eu tô triste, eu preciso talvez mais de acolhimento, né? De coisas calorosas, de aconchego. Se eu tô com raiva por uma invasão de limites, talvez eu precise me posicionar, expressar minhas necessidades, dar limites. A autorregulação não termina na compreensão, ela inclui responder de forma funcional aquilo que foi identificado. Muitas vezes não precisa ser na hora, né? Essa resposta de maneira funcional, muitas vezes precisa ser depois que a gente fez todos esses passos ali que eu falei anteriormente, né? De identificar, de nomear, de acolher, de fazer algo com isso. Depois eu vou ter essa resposta, né? Uma ação coerente que é: primeiro a gente sente, a gente acolhe, a gente valida, a gente identifica a emoção, aí a gente pensa sobre a circunstância, depois a gente age, depois a gente toma uma resolução de problema, tá? A resolução de problema, a resposta, o comportamento é o último passo. Tá? É o último passo. E o que que acontece? O que que mais gera problema na vida adulta é que a gente coloca o último passo da resolução de problema como sendo o primeiro, né? E aí, quando eu sinto medo, eu já quero ter uma resposta, né? Ou eu sinto raiva, já quero ter uma resposta. Isso, né, a gente precisa ter um cuidado porque pode gerar mais problema ou outros problemas, né? Ou outras emoções aí nesse caso. Depois disso, ocorre algo semelhante ao que acontece com o mar. A onda não desaparece porque ela foi empurrada para longe. Ela diminui porque ela completou o seu ciclo natural. A emoção foi percebida, nomeada, validada, sentida e atendida da melhor forma possível naquele momento. É isso que a metáfora descreve quando diz: depois do impacto, a água se aquieta, se lembra quem é, recolhe-se ao próprio ritmo e encontra calma sem negar a intensidade.
A água, ela não fica calma porque ela fingiu que não houve tempestade, né? Não houve agitação ali da onda. Ela fica calma porque a tempestade passou por ela, ela não precisou negar a sua intensidade para voltar ao equilíbrio, né? Então, para adultos neurodivergentes, voltar ao centro pode significar coisas muito concretas, né? Como tomar um banho quente, usar um cobertor ponderado, caminhar ali na natureza, caminhar descalço, escrever, né, o que tá pensando, escrever no diário, desenhar algo, pintar, né, Bob Goods, observar a natureza, sentar lá, né, deitar ali numa canga num lugar de natureza, num parque, fazer exercícios de respiração, mindfulness, movimentar o corpo, conversar com alguém, né, que seja ali uma pessoa de segurança, ficar em silêncio, no escuro, organizar um ambiente ou simplesmente, né, descansar. O centro, ele não é um lugar onde não existem emoções. O centro, ele é um lugar onde você se lembra quem você é, né? Mesmo quando as emoções estão presentes, tá? Então, lembrem-se, né, que é esse local onde você sempre se recorda, né, que da tua complexidade como um todo, né, da tua subjetividade. Assim, né, autorregular não é impedir que o mar tenha ondas, é confiar que por mais alta que seja a onda, né, por mais estrondosa que seja, a gente continua sendo o mar, né? E que ele existe dentro de nós, e que, né, existe ali dentro de nós uma parte capaz de acolher essa tempestade, essa onda enfurecida, sem perder a nossa própria profundidade, a nossa própria identidade, né? Então, as emoções primárias, elas são respostas fisiológicas, né, biológicas, universais, como eu falei anteriormente, que elas surgem para ajudar a nossa sobrevivência, para ajudar a nossa proteção, a nossa preservação, para nos conectar ou nos adaptar ao ambiente. E elas não são nem boas nem ruins, né? Elas são sinais ali fisiológicos. O sofrimento ele costuma surgir quando a gente não compreende essa mensagem que elas carregam e quando a gente, né, aprende a reprimir, a suprimir, a ignorá-las e invalidá-las, né? Então, para nós adultos neurodivergentes, essas emoções elas podem ser vivenciadas com, né, uma intensidade aumentada, com uma duração prolongada ou acompanhada ainda de respostas, né, fisiológicas mais significativas, né? E respostas fisiológicas mais marcantes, tá? Então, nesse primeiro treinamento, eu gostaria, né, de explicar para vocês todo esse contexto, né, de como funciona o nosso funcionamento emocional. No nosso próximo treinamento, nós vamos entrar em cada uma dessas emoções, tá? Então, a gente vai falar sobre o nojo, sobre a alegria, sobre a raiva, sobre o medo. Então, a gente vai, né, abordar ali todas as outras emoções, juntamente com diversas técnicas que a gente tem aí em elementos da natureza, né? Então, eu vou trazer diversas atividades para vocês com recursos, né, que a gente tem na natureza, na nossa casa, em qualquer ambiente, tá? Pra gente fazer esse processo de autorregulação, tá? Técnicas que são, né, evidenciadas aí pela literatura e técnicas também que fazem muito sentido para indivíduos, né, com neurodivergência, tá? Então, fiquem aqui comigo, né? Na próxima aula a gente vai aprender sobre essas técnicas e sobre essas emoções básicas, né? Essas 6 emoções básicas. E eu queria, né, ao final aqui dessa aula, te fazer um convite para continuar a tua jornada de autorregulação, né? Essa aula que eu estou, né, fazendo aqui é um treinamento vivencial, elaborado por mim, mas ao longo, né, da minha trajetória com neurodivergência, eu, né, fiz inúmeras outras aulas, né, ali voltadas para esse autocuidado da vida adulta do indivíduo neurodivergente, né? Então, eu queria aqui deixar um convite especial para você que quer, né, compreender profundamente seu funcionamento, que quer, né, encontrar estratégias de reduzir teu sofrimento psicológico, de aprender a cuidar mais de si de uma maneira intencional, de uma maneira sustentável, pensando, né, na tua performance, na tua produtividade, mas no teu autocuidado, né, na tua capacidade, em relação ao teu estilo de vida. O curso, né, de autoterapia, ele pode, né, ser aí sim uma estratégia que vai de encontro com o teu funcionamento, tá? Eu vou deixar aqui o link, esse curso
Ele é um curso voltado, né, pro neurodivergente na vida adulta. A gente tem diversas aulas lá dentro sobre, né, todo o funcionamento. A gente tem hoje 27 profissionais diferentes de diversas áreas, né, de saúde, com conteúdos, né, voltados para a fase da vida adulta. Além disso, a gente tem um módulo específico sobre autorregulação emocional, né? Nesse módulo, a gente tem 18 aulas para trabalhar todos esses elementos, todos esses tópicos aqui do aspecto emocional, que podem gerar sofrimento, prejuízo ou, né, ali alguma desregulação na vida adulta. Inclusive, a gente tem também, né, todo o aspecto de manejo, né, a aprendizagem de técnicas para fazer em situações onde aquilo acontecer, tá? Então, além disso, né, dentro do curso a gente também tem um módulo de sofrimentos psicopatológicos, que é o tratamento para as comorbidades, né, ansiedade, depressão, burnout, esgotamento, crises, né, dentro do autismo. Então, a gente também tem, né, não só a parte da educação em relação a manejo do que eu vou fazer quando as emoções surgirem no futuro, quanto o cuidado adequado quando aquele sofrimento já é uma depressão, já é um esgotamento e tá ali, eu preciso, né, agir para cuidar de mim. A gente tem esses dois polos e além disso a gente tem muitos outros, né, pilares. Eu vou deixar aqui o link para vocês, tá? Vocês podem clicar aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o site com todas as instruções, todas as aulas, todos os pilares que estão presentes, né, ao longo dessa jornada de autoterapia. E lá você consegue, né, receber ali todos os detalhes de como funciona, valores, a forma, né, como o curso ele funciona. Inclusive, se você deseja, né, saber se esse curso de autoterapia é indicado para ti, como ele pode, né, corresponder às tuas expectativas ou te auxiliar ao longo desse processo de autocuidado, e você tem alguma dúvida, né, quer ter ali um olhar diferencial em relação ao teu caso, pode me chamar, tá, no WhatsApp, que fico à disposição, né, para responder teus questionamentos e tirar tuas dúvidas. Mas, né, te espero aí também nessa jornada de autoconhecimento e te espero para o treinamento 2 que vai ser sobre essas emoções, né, todas aí, e também para trazer aí as técnicas para aprender, né, junto com vocês, outros tipos de manejo e outras formas, né, que a gente pode implementar de regulação emocional, tá bom? Um beijo, vou deixar aqui o link com todas as informações, inclusive o link do WhatsApp, eu também vou deixar fixado aqui na descrição desse vídeo para vocês. Um beijo e até a próxima aula.